Oi galera, estamos nós aqui de novo para mais um vídeo aula agora sobre matemática financeira. Vocês já ouviram falar muito sobre transação financeira. A transação financeira, ela se dá por lucro e prejuízo. Então hoje nós vamos rever alguns conceitos de lucro e prejuízo que vocês já viram no 7º ano. Vamos começar pelo lucro. Veja o exemplo. Uma pessoa compra e vende veículos. Ele comprou um modelo no valor de R$ 32.500 e pretende revendê-lo por R$ 34.900. Já estamos vendo que ele vai ter um lucro porque ele vai vender por um valor maior do que comprou. Neste caso, o lucro vai ser a diferença entre o valor vendido com o valor comprado, que vai ser de R$ 2.400. Nós podemos ter esse lucro em forma de porcentagem. Nós vamos aplicar simplesmente a regra de 3, que vocês já aprenderam lá no 7º ano. Então, R$ 32.500 é o valor que ele pagou, então ele corresponde a 100%. E R$ 2.400 é o valor que corresponde a X em porcentagem. Aplicamos o produto dos meios pelos extremos e dividimos, então o lucro será de 7,38% aproximadamente. Mas nem sempre as pessoas têm lucro. Muitas vezes ocorre um prejuízo. Veja esse exemplo. Uma pessoa comprou uma lancha por R$ 42.000. Sabendo que teria muita despesa com manutenção, resolveu revendê-la, mas só conseguiu vender por R$ 35.000. Veja que ele pagou muito mais na compra do que na venda, então aí ele está tendo prejuízo. De quanto? De R$ 7.000. Podemos indicar em porcentagem. Mesmo caso, aplicamos a regra de 3. 42.000, que foi o valor da compra, corresponde a 100%. 7.000, que é o prejuízo, corresponde a X. Aplicamos o produto dos meios pelos extremos e fazemos a divisão. Então, ele teve um prejuízo de 16,67%. O ser humano trabalha muito, mas nem sempre ele consegue arcar com todas as suas despesas. Ele corre através de empréstimos. E esses empréstimos, eles têm uma compensação, que é chamado de juros. Os juros, eles podem ser juros simples e juros compostos. Eu digo o seguinte, juros simples, hoje, é feito de pai para filho, porque ninguém faz um empréstimo para um pagamento de juros simples. Por quê? Porque a diferença é muito grande para os juros compostos. O juros simples é sempre em cima do capital que é emprestado. E o juro composto é aquela bola de neve, é juro sobre juro. Então, eu vou fazer uma cobrança em cima de todos os juros que eu vou emprestando de mês em mês, a mês. Veja um caso de juros simples. Marcelo precisou pedir um empréstimo de R$ 2.000 a um banco. O valor seria emprestado a juros simples por um período de 4 meses, sendo cobrado uma taxa de 3% ao mês. Qual será o valor pago ao final do empréstimo? Quando você trabalha com problemas de juros, sempre faça um banco de dados. Então, tire os dados do problema. No caso, eu tenho R$ 2.000, que é o capital, o tempo, que é de 4 meses, e a taxa de 3% ao mês. Verifique se o tempo e a taxa estão na mesma unidade. Nesse caso, os dois estão em meses. Aplicamos a forma de juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, lembrando que a taxa eu tenho que transformar em fração ou número decimal. Nesse caso, eu transformei em fração 3 centésimos. Realizo a multiplicação, então temos de juro R$ 240. Mas eu tenho que saber o montante que será pago após os 4 meses. Então, eu vou somar o capital mais o juro, que vai ser R$ 2.240, o valor pago após 4 meses. Veja esse novo exemplo. Durante quantos anos deverá ser aplicado um capital de R$ 1.000 para que uma pessoa renda R$ 20 com uma taxa de juros simples de 1% ao ano? Vamos tirar os dados. O capital é R$ 100.
O tempo é o que eu quero saber. A taxa é de 1% ao ano e o juro de R$ 20. Veja que agora o que eu vou substituir é o juro e não o tempo. Então, eu tenho que juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O juro é 20, capital 100, o tempo é o que eu quero saber e a taxa eu transformo 1% em 1 centésimo. Simplifico o 1000 pelo 100. Então, nós teremos que 20 vai ser igual a 10t. Passo 10 dividindo, então eu tenho o tempo de 2 anos. Então, serão necessários 2 anos para que um capital de R$ 1.000 a uma taxa de juros simples renda R$ 20. Você deve estar se perguntando, poxa, uma pessoa levou 2 anos para receber de juro R$ 20. Pois é, aquele tipo de juro é um juro de pai para filho, é o juro simples. Agora, o juro composto, ele é um pouco diferente. É o juro calculado sobre juro, já vencido. Esse tipo de juro é aplicado hoje no mercado financeiro. Se você vai fazer um empréstimo de banco, se você tem um talão de cheque, se você vai fazer um empréstimo com qualquer outra pessoa que empreste dinheiro, se você vai comprar um carro, se você vai fazer um aluguel, sempre é feito um cálculo de juro composto. Veja como funciona o juro composto. Uma pessoa fez uma aplicação de R$ 20.000 em um investimento que rende 1% de juro composto ao mês, qual o montante que deverá ser pago no final dos 3 primeiros meses. O cálculo é como se fosse um juro simples. O que muda é o montante final. Então, veja bem o primeiro mês. Vou pegar o capital, que é R$ 20.000, tempo do primeiro mês, um mês, a uma taxa de 1%, então 1 sobre 100. Fazemos o cálculo multiplicando, então eu tenho um juro de R$ 200. Aí eu vou achar o meu montante do primeiro mês. Pego 20.000 mais 200, eu vou ter 20.200. Agora, o cálculo para o segundo mês, eu não vou pegar o capital inicial, que seria os R$ 20.000. Eu vou pegar o capital do primeiro mês, já com o juro, que seria 20.200. Aplico em JuroCity, então, 20.200 vezes 1, que é o primeiro, mais um mês, vezes a taxa, que é 1 sobre 100. Então, temos um juro de R$ 202. Somamos com o meu capital, que é 20.200, então eu vou ter R$ 20.402, o meu montante no segundo mês. Para o terceiro mês, eu vou pegar o R$ 20.402 para fazer o cálculo do juro. Então, R$ 20.402 vezes 1, que é um mês, vezes a taxa, que é 1 sobre 100, nós teremos de juro R$ 204,02. Somamos com o meu capital de 20.402, então o meu montante recebido no final dos 3 meses será de R$ 20.606,02. O juro composto é viável para quando a gente faz a aplicação, então nós vamos ganhar mais. Mas quando a gente tem que pagar o empréstimo, a gente acaba fazendo uma bola de neve, porque o juro é tão alto que muitas vezes nós não conseguimos pagar o que devemos. Por isso, cuidem com esse empréstimo pessoal, tio. Por isso, seja esperto. Quando você for entrar no mercado de trabalho, fazer um empréstimo para montar algo para você, saiba calcular o seu próprio juro. Por isso, vamos praticar.